Olá, povo de Deus! É com muita alegria que eu me dirijo a você nessa oportunidade para compartilharmos de mais uma porção da Palavra de Deus. Para hoje, temos o texto que está no Evangelho de João, no capítulo 13, versículos 14 e 15. Ora, se eu sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés um dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Esse evento que o Senhor Jesus lava os pés dos discípulos, ele é precedido da ceia. Mas o texto inicia no capítulo 13, dizendo que o Senhor sabia que estava chegando o momento de passar desse mundo para o Pai. E a Bíblia salienta que, tendo amado o mundo, amou até o fim. Esse amor com que Cristo nos amou, ele não pode ser limitado, diminuído, interrompido. Ele não pode cessar, porque nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O amor de Cristo não se findou no Calvário. Tendo amado até o fim, ele amou após a crucificação, amou até a crucificação. Apesar de ter passado todos o tipo de humilhação, de desprezo, de desconforto, permaneceu amando. A Bíblia diz que Jesus está na ceia com os discípulos, mas justamente na ceia, o diabo tinha colocado no coração de Judas para que traísse Jesus. Estava na ceia, no momento em que hoje é uma das ordenanças santas para a igreja, onde nós devemos fazer memória do Senhor no momento da ceia, fazer um autoexame e anunciar a morte dele até que ele venha. Foi justamente o momento em que o diabo aproveitou para encher o coração de Judas, que era um dos discípulos de Jesus, para trair o mestre. Nós vamos ver que Jesus levanta da ceia, tira a roupa que está em cima, cinge-se com uma toalha, prepara uma bacia com água e começa a lavar os pés dos discípulos. Jesus está lavando os pés dos discípulos num ato que é conhecido como a lição da humildade. Só que Pedro coloca uma objeção: Senhor, você vem lavar os meus pés? Eu que tenho que lavar os seus pés. E Pedro, por certo, tem essa objeção com base naquilo que era o próprio ato de lavar os pés, que era uma atividade servil, uma atividade humilde, uma atividade que não se harmonizava com a missão do Messias, na visão de Pedro. Mas Jesus vai dizer: olha, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Então Pedro, não querendo perder o contato, a intimidade, a comunhão com Jesus, ele vai dizer: Senhor, então não lava somente meus pés, lava os pés, as mãos. Jesus diz assim: olha, vocês já estão tão limpos, você não precisa lavar a não ser os pés. Mas antes de Jesus falar isso para Pedro, ele disse assim: olha, eu entendo a sua incompreensão, você não compreende isso agora, mas compreenderás depois. Há situações da nossa vida e coisas que o Senhor faz por nós e em nós, que nós não compreendemos de imediato, considerando a nossa limitação de enxergar as coisas espirituais. Havia, não por trás, mas embutido nesse ato, algo muito profundo. O Senhor estava lavando não somente o exterior, havia uma simbologia maior de lavar e purificar de todo pecado e engano. Havia uma necessidade dos discípulos entenderem que o Senhor não apenas estava dando a lição da humildade, mas fazendo um ato que iria simbolizar uma transformação interna, uma lavagem, uma purificação e uma separação daqueles que querem andar com Cristo. Olha só, Jesus vai dizer que ele, sendo o Senhor, lavou os pés dos discípulos. Dando esse exemplo, diz que nós deveríamos também fazer isso com outras pessoas. A bem da verdade, Jesus não veio para ser servido, ele veio para servir e dar a vida em resgate de muitos. Muitas vezes nós confundimos essa visão que o Senhor nos dá de sermos reis e sacerdotes. Muitas vezes queremos que as pessoas nos prestem serviço
pessoas estão ao nosso dispor para nos servir, quando na verdade nós temos o dever de servir ao próximo. Nós temos o dever de estar à disposição das pessoas para lhes fazer o bem. Quando Jesus cingiu-se com uma toalha, o ato de cingir-se estava designando uma missão importante. Só que Jesus agora, quando ele cinge-se com uma toalha, ele estava se preparando, olha só, um serviço de humildade, a prática da humildade. Ele estava se cingindo para aquela finalidade. Lá em Filipenses, na carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 5, a Bíblia vai recomendar: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a forma de homens. Ele subjugou a condição de servo e foi obediente até a morte de cruz. Ele humilhou-se a si mesmo. A Bíblia diz que Jesus fez isso para se submeter à morte de cruz, mas o Senhor também o exaltou soberanamente. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor. Quando nós olhamos essa palavra e entendemos que deve ter em nós esse sentimento de humildade, vai ter harmonia completa com aquilo que Jesus ensinou. Eu fiz isso para vos dar o exemplo, para que vocês façam o mesmo. É momento de tratarmos essa área da nossa vida. É momento de baixarmos a nossa servidão, de deixarmos de lado orgulho, prepotência, deixarmos de lado a soberba, deixarmos de lado tudo aquilo que quer nos projetar para cima ou nos elevar o coração, para nos submetermos às pessoas, submetermos em obediência ao Senhor, nos humilharmos. É um momento de quebrantamento, é o momento de baixarmos a nossa servidão e permitir o Senhor tratar o nosso caráter, tratar a nossa vida, colocar o nosso coração em perfeita sujeição a Ele e ao próximo. Quando Jesus vai dar essa lição de humildade, Ele faz uma prática. Ele não está apenas dizendo algo. Toda a fala de Jesus estava totalmente em harmonia com a sua prática. Também um exemplo para nós. Não devemos ter apenas o discurso, devemos ter a prática de vida. Devemos ter o comportamento que está alinhado, perfeitamente alinhado com a nossa vida no Senhor. Não podemos ter a fala, temos que ter a atitude. Quando nós vemos essa palavra, nós vemos que a limpeza da alma estava aqui prefigurada. Havia uma entrega, havia o ato de ser humilde, havia o ato de ser útil ao outro. E o Senhor nos deu a força desse exemplo. Lavar os pés uns dos outros. Faça isso. Talvez o lavar os pés não seja um ato literal, que você vai pegar uma bacia, porque havia todo um contexto de utilidade para aquele tempo, que as pessoas faziam grandes percursos a pé, chegavam, era um ato de hospitalidade. Alguém, quando recebia um viajante, preparava-se para lavar os pés, para servir, para refrescar do calor do dia. Olha só que interessante. Mas talvez hoje nós não tenhamos esse mesmo cenário, nem esse mesmo contexto, mas nós temos a atitude de nos submetermos. O ato de ajoelhar-se, de abaixar-se perante o outro, é um ato que o Senhor requer de nós. Nós estamos num tempo de tanta briga, de tanto egoísmo exagerado, de tanta prepotência, de tanto desejo de ser superior aos outros, e o Senhor está nos dizendo para que andemos na contramão desse mundo, nos sujeitando. É difícil? Mas o Senhor pode te dar graça, se você decidir fazer assim, ter atitude de humildade para com o próximo, atitude de humildade na sua convivência com as pessoas, atitude de humildade por onde você passar. Não significa que nós vamos viver uma vida totalmente aquém ou longe do propósito de Deus, não. Humilhar-se não é se entregar ao sofrimento, é ter uma atitude semelhante à de Cristo, e o Senhor requer isso de nós. Eu quero orar por você. Senhor meu Deus, estamos aqui, Pai. Eu quero orar por essa pessoa que acessou esse vídeo, que talvez passou por alguma situação difícil na sua vida, talvez foi humilhada por alguém, e talvez não está conseguindo assimilar bem isso. O Senhor não somente foi humilhado no caminho do Gólgota, quando desprezado pelos seus algozes,
Mas o Senhor também teve atitude de humildade, se entregou ao serviço de lavar os pés dos discípulos para nos dar força do exemplo. Que tenha em nós esse sentimento, produza em nós esse sentimento de sujeição, de reconhecimento do outro, de valorização do próximo. Que tenhamos atitude de humildade e que possamos ser útil na vida de alguém, em o nome de Jesus. Amém. Deus em Cristo te abençoe. Até a próxima.